que diante de nós vivemos num mundo hostil, num mundo onde ser cristão verdadeiro é ter que estar disposto a enfrentar muitos desafios. O grande problema não é dizer eu creio em Jesus, e quando eu digo eu creio em Jesus e creio em mais alguma coisa. Se você crer em Jesus e mais alguma coisa, este mundo você não vai ter problema nenhum. O grande problema nessa geração, e sempre foi assim, é quando você diz que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Porque no mundo plural, no mundo onde tudo é aceito, no mundo onde todas as coisas são normais, você dizer que temos apenas um único Salvador, e João 14,6 vai nos dizer isso. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um artigo definido, ele não é um caminho, ele não é uma verdade. Aí o artigo seria indefinido e nós teríamos outras verdades. Mas Jesus foi claro em dizer: eu sou o caminho. E todas as vezes na história, quando um povo reconhece que só apenas em Jesus nós temos a resposta para as nossas vidas, isso de alguma forma, desde o Império Romano, trouxe muita perseguição sobre a igreja. É por isso que eu digo, nós vivemos num mundo plural. Se você disser eu creio em Jesus e mais alguma coisa, tá ótimo, tá maravilhoso, segue bem. Mas aceite o desafio de dizer eu creio só em Jesus e comece a professar sua fé como a Bíblia ensina. Esteja disposto a passar por perseguições, porque o mundo hostil, o mundo em que nós estamos, ele não, diante de um relativismo moral, diante de onde se aceita tudo, ter um absoluto que é a palavra de Deus, isso traz incômodo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a verdade de Deus para as nossas vidas. E é disso que agora, diante desse cenário, esse cenário onde o individualismo predomina, João, esse cenário onde muitas vezes o que é certo passou a ser errado, porque a gente vive num tempo assim, e o que é errado agora é certo. Já viu, Francisco? Nós estamos vivendo um tempo assim. Tudo aquilo que um dia era totalmente contrário aos valores, à família, aquilo que nós aprendemos agora, está tudo como normal. E aquilo, irmã Benildes, que de fato não era normal, que não poderia, passou a ter um valor de algo comum, como se fosse certo, porque os valores foram invertidos. Nós vivemos numa sociedade, como diz Bauman, nós estamos ligados de muitas maneiras, nós só não nos relacionamos. O mundo se inverteu. E diante deste dilema e de tantas coisas, nós estamos diante de uma hostilidade à fé cristã. A turma que está aqui no ambiente universitário sabe o que está acontecendo. E antes não é só o ambiente universitário, agora isso começa lá no final do ensino médio. Aliás, o ensino fundamental, 8º, 9º ano começa, e já tem vindo antes, até mesmo nossas crianças. Mas no ensino médio isso tem crescido ainda mais. E quando chega no ambiente universitário, você se posicionar como um cristão na universidade, meu irmão, você tem que ter coragem, você tem que ter vida com Deus, porque lá o ambiente vai te questionar, a hostilidade vai ser grande. Agora isso não é só no ambiente escolar. Como é que é no seu trabalho? Se posiciona lá no seu trabalho como um cristão. Se posiciona com seus vizinhos. Se posiciona lá na repartição que você trabalha como um servo de Deus. A hostilidade virá. E aí muitos de nós, diante da hostilidade, o que acontece? Nós recuamos. Diante do enfrentamento, ao contrário de nós termos armas bíblicas, termos uma vida pujante com Deus, cheia do Espírito Santo, na hora que a hostilidade chega, a gente recua. Você está lá na escola, você começa a pregar a sua fé, Júlia, você começa a compartilhar lá no intervalo com seus colegas, aí daqui a pouco alguém vai dizer assim: não pode falar de Jesus aqui na escola. Ah, Júlia, agora tu é crente. Aí vão começar todo aquele conceito que a gente já viu. E muitas vezes diante disso, a gente, ao contrário de ir,
a gente volta. E a grande questão é como ter uma vida reta, como avançar diante desse mundo hostil. É isso que Pedro estava falando, porque o mundo em que nossos irmãos, que ele está escrevendo agora, era um mundo hostil, porque eles estavam sendo perseguidos. E qual era a acusação? Colocaram fogo em Roma. É esses cristãos que são culpados, e agora então perseguidos, eles se tornam forasteiros. É como o capítulo 1 vai nos dizer a partir do verso 1: escrevo a carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros. Estrangeiros em diversas províncias. Por quê? Porque agora, sofrendo perseguições, esses irmãos se espalham para salvar as suas próprias vidas. Por quê? Por causa do nome de Jesus. E Pedro está escrevendo, como nós temos visto, para Jessé fortalecer a fé desses irmãos, para que eles continuem firmes, que eles continuem uma vida reta em um mundo hostil, em um mundo de perseguição. Nessa noite nós vamos entender juntos o que o Senhor quer continuar a falar conosco, como de fato viver como alguém separado, santo em um mundo hostil, e o que o Senhor quer nos ensinar. Versos 11 e 12. Pedro agora vira para aqueles irmãos e diz: amados, estou lendo na Nova Versão Transformadora, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, o que eles estavam sendo acusados? De colocarem fogo em Roma. É interessante que John MacArthur, quando ele comenta esse texto, ele fala de diversas acusações que pesavam sobre os cristãos. Por exemplo, uma acusação extremamente infundada, porque na celebração da ceia, quando eles traziam à memória o corpo e o sangue de Cristo, eles propagavam isso. A ceia era trazer a memória, então eles participavam de quê? Do corpo e do sangue. Para muitos eles eram canibais. Olha que mentira. Mas isso era propagado para quê? Para trazer hostilidade, para trazer perseguição. E é por isso que Pedro está dizendo: olha, ainda que vocês estão sendo perseguidos, procurem viver de maneira exemplar. Assim, ainda que eles estão acusando vocês de praticarem o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Pedro começa a lembrar, irmã Cida, que nós não somos deste mundo. E aqui vale a pena explicar isso. Quando a gente menciona nós não somos desse mundo, às vezes para vocês assim, esse povo então crente é tudo extraterrestre. Não, não é isso. Quando nós estamos falando, e Pedro diz que nós não somos desse mundo, Pedro está falando do sistema que envolve este mundo, destas coisas terríveis, as maldades que envolvem este mundo, os valores que tem neste mundo, todos esses valores que são contra Deus e a sua vontade. Pedro está dizendo: nós como cristãos não fazemos parte desses valores. Nós não podemos compactuar com esses valores. Nós somos peregrinos, chamados a uma vida reta, a uma vida como separados. E é isso que Pedro estava trabalhando. Mas Pedro traz um conceito aqui, e ele vai falar sobre 3 coisas importantes para que a gente entenda. E o próprio texto vai nos explicar isso. E o versículo 11 começa mostrando a primeira coisa que Pedro quer ressaltar. Quando a gente fala de ter uma vida reta em um mundo hostil, nós precisamos saber primeiro quem nós somos aqui. E é isso que Pedro está dizendo. Ele começa dizendo no verso 11: amados, eu os advirto como peregrinos. E o quê? E o quê, irmãos? Peregrinos e estrangeiros. Vou fazer uma coisa que Batista não gosta. Fala para o irmão que está do seu lado. Diga assim: você é um peregrino e você é um estrangeiro. Fala para ele: você é um peregrino e você é um estrangeiro. Eu sou um peregrino e eu sou um estrangeiro. Pedro começa, irmãos, a nos mostrar, sabe o que? Pedro está nos exortando e nos lembrando que como crentes em Jesus, nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra.
Essa é uma expressão que carrega um profundo significado. Sabe por quê? Muito mais do que peregrinos, quando ele escreve a irmãos que estão em outros países, a irmãos que estão em outras nações, em outros lugares, frutos da perseguição. E Pedro começa chamando eles de peregrinos, de estrangeiros. Pedro estava mostrando que a nossa pátria é muito além desta terrena. O que Pedro estava ensinando, meus irmãos, é que desde o chamado de Abraão, nós somos um povo que nós estamos numa jornada de peregrinação rumo a uma terra prometida, aonde um dia nós estaremos todos lá, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde todas as primeiras coisas já foram passadas. É disso que Pedro estava falando. Ele está dizendo: olha, ainda que vocês estão sendo perseguidos, ainda que vocês estão tendo que dar a própria vida, lembre-se de uma coisa: vocês não são daqui, vocês estão apenas de passagem. Pedro estava mostrando àqueles irmãos que nós não deveríamos ser apegados ao mundo, que nós não deveríamos ser apegados às coisas desse tempo, que nós não deveríamos ter o nosso coração apenas nas coisas que estão diante de nós, porque existe algo muito maior, e a vida aqui é passageira e passa rápido. É por isso que Tiago vai compará-la como um vapor. É disso que Pedro está dizendo. Irmãos, vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros. Isso significa que as vossas prioridades, que o vosso desejo, que o seu estilo de vida, a realidade que você vive, tem que ser uma realidade como quem pertence ao reino de Deus e não a estes valores deste mundo. Como tem sido a nossa vida? Quais têm sido os nossos valores? Quais tem sido a tônica do nosso dia a dia? Qual tem sido a nossa agenda de vida? É uma agenda que de fato está alinhada à vontade de Deus, ou é uma agenda que está alinhada à vontade desse tempo? É disso que Pedro está dizendo. E sabe qual é um dos maiores perigos, irmãos, que nós, crentes, corremos? É quando a gente começa a gostar do mundo. É quando a gente começa a gostar das coisas do mundo. É quando a gente começa a namorar aqueles enlaces que Satanás vai nos mostrando, e a gente acha que aquilo é normal, que aquilo é maravilhoso, e ele vai nos apresentando, e a gente vai gostando, e sutilmente nós vamos sendo levados. E Pedro estava dizendo: meus irmãos, vocês não pertencem a esse mundo, vocês são estrangeiros aqui. Nós não temos aqui por cidade permanente, nós só estamos aqui de passagem. E aí, meus irmãos, Pedro estava sendo claro em alertar a igreja que nós não podemos amar este tempo, meus irmãos. Tiago já foi claro. Quem é amigo do mundo é o quê? É o quê, irmãos? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Vou repetir isso. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É por isso que Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo: buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são do Senhor. Ah, meus irmãos, quando nós aprendemos então, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, significa agora que a gente vai se isolar. Ah, vou mudar, vou caçar um canto aí, uma chacrinha, vou lá para o pé de serra, Jessé, vou ficar isolado lá no pé de serra, e lá eu não vou mais errar, porque se eu ficar isolado lá no pé de serra, eu não vou conviver com outras pessoas, e aí eu vou fazer ali o meu lugar só de encontro com Deus. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o mal que nós lutamos todos os dias, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. E nós vamos precisar todos os dias entender isso para lutar aonde quer que a gente esteja. Sem dúvida alguma, um lugar de retiro, um lugar como esse vai nos proporcionar muitas coisas,
mas não é o ambiente que vai transformar a nossa vida. Muita gente se equivoca nisso. Eu vou mudar de ambiente porque a vida vai mudar. Eu vou mudar de cidade porque a vida vai mudar. Eu vou mudar de emprego porque a vida vai mudar. Eu vou mudar, vai mudando, vai mudando. Cada semana está num lugar. Só a vida que não muda. Sabe por quê? Porque a nossa mudança, ela não depende do nosso exterior. A nossa mudança não é de fora para dentro. A nossa mudança é de dentro para fora. É por isso que Pedro está dizendo, não é o que está fora, é o que está dentro. Por isso que nós precisamos ser santos, separados. E nós, Eluane, o que ele está dizendo? Você, Eluane, você, Fabrício, você, Marlon, você, Pedro, você, Tiago, você, Francisco, você não pertence a este sistema aqui. Você tem algo muito maior, Evaldo, que precisa reger a sua vida. Você tem algo muito maior, Adevaldo. E que lugar é esse? É o reino dos céus. São os valores do Senhor. Nós somos peregrinos. Só que ele segue. Ele diz, amado, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Aí ele diz o quê? A manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pedro estava dizendo, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos peregrinando para Canaã. E até chegar lá, ele diz que nós precisamos lutar todos os dias contra o velho homem que permanece em nós. Uma das coisas que no Novo Testamento sempre me intrigou era acerca da nova natureza e a velha natureza. Quando nós conhecemos a Jesus e nós nascemos de novo e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ter em nós o que nós não tínhamos, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito. A partir do momento, Cristo, que nós reconhecemos a Jesus Cristo, recebemos como Senhor e Salvador, Paulo vai dizer que nós somos selados, João. E aí nós recebemos a nova natureza. E essa nova natureza vai nos levar a ter uma vida onde a gente não tem mais prazer no pecado. Só tem uma coisa: Deus não tira a velha natureza, mano. Essa só vai sair quando nós recebermos um corpo glorificado. E até lá fica um choque entre nós, entre a velha natureza, regida pelos desejos da carne, regida pela nossa vontade, o velho Adão, que a gente achava que ele tinha sido morto lá no batismo, e de vez em quando ele quer botar o nariz para fora da água, e ele quer aparecer, e parece que ele está vivo, e ele quer ressuscitar dentro de nós. E o novo Adão agora em Cristo, a nova vida em Cristo. E aí uma coisa interessante, a luta contra o pecado, ela é real, meus irmãos, ela é intensa, ela é constante. E a vida cristã é marcada por uma experiência, por uma batalha espiritual todos os dias. E é como nós aprendemos hoje aqui na escola. E essa batalha, ela não é uma batalha exterior, ela é uma batalha de mente. Ela começa na nossa mente. E aquilo que nós alimentamos a nossa mente é o que nós vamos colocar em prática. Aquilo que nós alimentamos através dos nossos olhos, do nosso ouvido, do nosso dia a dia, é que vai ser a nossa realidade. É por isso que Paulo vai dizer: vivam em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Tem uma história antiga, uma ilustração antiga que fala sobre um homem que levava alguns cachorros para brigar. E aí, irmão Marcos, o irmão que conhece bem, o irmão é um psicólogo canino, o irmão conhece de toda a psicologia canina, o irmão é extraordinário. Irmão, se você está tendo algum problema aí com seu cãozinho, com seu pet, na verdade pet agora é a nova geração, né? Porque a minha geração era cachorro mesmo, né? Minha geração já tinha cachorro mesmo, né? Então, se você é mais velho igual eu, da cabeça branca, tem um cachorro. Mas se você é mais jovem e tem um pet, irmão Marcos pode lhe ajudar. Se ele está dando trabalho, esse é o homem. Mas imagine alguém que tinha cachorros e levavam para brigar. E todas as vezes o que ele apostava ganhava.
Imagine essa cena, Christian, aquela briga dos cachorros e todo mundo apostando. E aí aquele que o proprietário dos cachorros sempre apostava, ganhava. O pessoal foi ficando chateado com aquilo, até que um dia o Francisco disse assim: hoje você vai ter que contar o que você faz para que o cachorro que você aposta sempre ganha. Aí ele foi ficando tão apertado com aquela história, e ele chegou e disse assim: o que eu quero que ganhe, na semana eu faço o seguinte com ele: eu dou bastante comida, eu trato ele bem, eu cuido dele a semana inteira. E o que eu quero que perca a briga, o que eu faço com ele? Só largo ele para lá, Gustavo. Não dou comida. Faz igual um monte de dono de cachorro por aí, larga o cachorro para lá. Larga ele para lá, não dá comida, não dá água, não cuida. Quando chega na hora da briga, os dois até aparentemente estão fortes. Mas quem vai vencer, Flaviane? O que estava alimentado. Carne e espírito. Qual que você alimenta durante a semana? O que você alimentar vai vencer. Passo a semana inteira alimentando a carne. Passo a semana inteira sem ouvir nada sobre Deus. Passo a semana inteira, minha Bíblia, ela só vejo ela de domingo em domingo. Ela é de 7 em 7 dias. Eu não leio a palavra, eu não oro, eu não tenho experiências com Deus, eu não ouço Deus falar comigo. Espírito Santo, tem tempo que eu não ouço Ele falar comigo. Eu não tenho um tempo de devoção, eu não tenho um tempo de oração, eu não guardo um jejum, eu não separo um tempo para estar na presença de Deus. Meu irmão, quem vai vencer? Entra a semana, nada contra YouTube manhã, tarde e noite, Netflix manhã, tarde e noite. Não vou falar o nome das marcas não, né? Mas aquelas como é que é o nome desse negócio? Série, né? Oi? É stream, né? Stream, série. Que pega assim 1, 2, 3, 4, 5. Maratona a semana inteira. Só em coisa de violência, só em coisa que não presta, desculpe eu dizer, aquelas coisas de ponta a ponta. Aí no domingo você diz assim: Deus, eu não estou conseguindo orar. Não vai conseguir, meu irmão. Não tem condição de conseguir orar. Alguém que assiste 12, 14, 15 horas por semana de coisa que não presta, desculpe a expressão, de coisas, pastor, então não vou assistir nada. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que a maioria do nosso tempo nós estamos enchendo a nossa mente, nós estamos enchendo os nossos olhos, nós estamos enchendo a nossa vida com coisas que não são de Deus. Qual vai ser a consequência disso? Na hora da briga, quem vai vencer? A carne. Meu irmão, é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte: mantenha a distância dos desejos carnais. E é interessante que Tiago vai dizer o seguinte: cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Não é assim? Tiago está dizendo: quando este atrai ou seduz, então o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Uma coisa é tentação, outra coisa é pecado. Certo, Josenildo? Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Vou repetir. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Ser tentado nós vamos ser todos os dias, pelos nossos próprios desejos. Aí você vai passando: Senhor, aquela coxinha, olha para você, aquele pastel de queijo. Talvez a sua tentação não é essa é a minha. E ele diz assim: Fabrício, eu estou te chamando, vem aqui falar comigo. Eu disse: não vou, sai, eu não vou. E aí eu chego lá no Tagua Center, aí passa aquele aroma de gordura, e eu lembro, e eu posso escolher agora. Eu estou brincando, mas todos os dias a gente tem situações na vida em que aquele aroma passa por nós, e nós precisamos tomar uma decisão. Nós só vamos ter forças para tomar as decisões certas se nós estivermos cheios de Deus, se nós estivermos bem alimentados. É por isso que
Uma das coisas mais importantes é a gente se alimentar bem. Se eu estou bem alimentado, comi aquela maçã, aquela banana, eu vou passar do lado do pastel, eu vou ser tentado, mas eu vou estar o quê? Mas se eu estou com fome, não comi direito, aí eu já peço uma boa desculpa para pedir 2 de queijo e 1 de carne, e completa com garapa, que aí terminou, caldo de cana. Todos os dias, eu e você vamos ter a oportunidade de fazer escolhas. Meninos, turma amada lá do CFC 1, do CFC 2. CFC 2 está conosco na transmissão. Guarde uma coisa, isso não é só com vocês não, todos nós. Saiba de uma coisa, todos nós temos decisões para tomar todos os dias. Às vezes a gente acha que dependente é só alguém que é dependente de uma substância que a gente diz e reconhece como não sendo válida, proibida. Só que muitos de nós nos tornamos dependentes de coisas que são permitidas, mas que passaram a nos dominar. E a gente se acha muito bom. E às vezes a gente vê alguém à beira da sociedade, à margem da rua, e você passa até como aquele sacerdote, longe dele, porque você diz assim: eu não sou igual a ele, ele está dominado pelo vício. E a gente do mesmo jeito. A única diferença é que o dele é ilícito e o meu e o seu é ilícito. E às vezes a gente se acha melhor do que o outro. É isso que o texto está dizendo. Recuse, se afaste, mantenha a distância de desejo carnal, porque se você ficar perto, quem brinca com fogo vai se queimar. É disso que Pedro está dizendo. Não brinque com o desejo, não brinque com o desejo, porque o desejo se torna pecado. Há muito tempo atrás eu ouvi uma frase que é verdade: quem confessa a tentação não confessa pecado. Muitas vezes a gente brinca com a tentação e se queima. É disso que Pedro está dizendo. Para viver neste mundo mau, nesse mundo hostil, saiba que você não é daqui. Tenha uma vida não vinculada a esses padrões. E mais, ele vai dizer o seguinte: se afaste. E agora eu termino. Mas eu não podia deixar de citar esse versículo, porque Jesus diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, faz o que com ele? Se o teu celular te faz pecar, se o teu carro te faz pecar, vamos fazer isso na prática. Olha que interessante isso. Jesus não estava dizendo assim: Francisco, se o teu olho te faz pecar. Ele não estava falando para a gente se automutilar. Jesus estava dizendo: tudo aquilo que te afasta de Deus, tira da sua vida. Tira da sua vida. Posso lhe dizer uma coisa? Se aquela pessoa que diz que é tanto seu amigo tem feito você pecar, tira ela da sua vida. Se aquele relacionamento tem acabado com você, te afastado de Deus, arranca ele da sua vida. Se aquele emprego te levou para longe de Deus, será se ele é de Deus? É isso que o Senhor está dizendo. Se esse negocinho que está na sua mão te faz pecar, arranca ele da sua vida. É isso que ele está dizendo. Tira da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus, porque é melhor perder o celular do que perder a comunhão com o Senhor. É melhor perder aquela aparente amizade do que perder o relacionamento com Deus. É disso que ele está dizendo. Se aquele namoro que você acha o máximo está ganhando você e te detonando, sai dele, porque ele não é do Senhor. As coisas com Deus é em santidade, é sério. É disso que ele está dizendo. Vamos aplicar as coisas para o dia a dia, irmãos. Vamos deixar de arrudeios. A coisa é séria. E aí ele termina dizendo o seguinte: terceiro lugar, Pedro vai dizer: procurem viver de uma maneira digna. Sabe por quê? Seja exemplo para os não crentes. Porque assim como eles acusam vocês de praticar o mal, e eles estavam recebendo acusações, Pedro está dizendo o seguinte: eles verão o seu comportamento correto, e eles darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Irmãos,
o nosso chamado como servos de Deus não é só para evitar o pecado. O nosso chamado é para ter uma vida que glorifique a Deus. O meu chamado não é só para evitar o pecado. Tem muita gente que evita o pecado e não glorifica a Deus. Tem muita gente que tem um padrão moral correto, mas não glorifica a Deus. É isso que Pedro está dizendo. Não basta apenas evitar o pecado. Tem que evitar o pecado, tem que ter uma vida moral diante do Senhor, mas tem que glorificá-lo. Pedro nos ensina, irmãos, a não revidar. É isso que Pedro está dizendo. Agora isso aqui é difícil, irmãos. Porque a gente diz assim: pastor, eu sou crente, mas eu não sou besta. Tem uns crentes que falam assim. Sabe para quê? Para aproveitar da sua arrogância, para aproveitar da sua forma de dizer, para aproveitar para ser bruto com o outro, para fazer confusão como sempre gostou de fazer, para fazer barraco como sempre gostou de fazer. E aí diz assim: eu sou crente, mas eu não sou besta. Pedro falta pouco para dizer para nós assim: seja besta. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo aqui para nós, olha o que Pedro está falando, irmãos. Pedro está dizendo: procurem viver de uma maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles acusem você de praticar o mal, eles vão ver o seu comportamento correto. O seu comportamento tem que falar mais do que as suas atitudes. A sua boca, melhor dizendo, o seu comportamento tem que falar mais alto que as nossas palavras. Aqui, meus irmãos, não é revidar, mas é viver de forma íntegra, de tal maneira que quem nos acuse, mais cedo ou mais tarde, vai ver que estava equivocado e vai dizer: esta pessoa é um servo de Deus. Até quando eu acusei, a maneira como ele reagiu não foi como eu esperava. Irmãos, esse negócio é difícil. Se tem uma coisa difícil na vida cristã, é assumir o dano. Vou repetir: se tem uma coisa difícil na vida cristã, é só uma vida dominada pelo Espírito, é assumir o dano. É por isso que Paulo e Silas estavam levando chicotada, levantaram a voz e fizeram o quê? Adoraram a Deus. É uma outra perspectiva, é um outro nível que Pedro está dizendo. É uma vida cristã de tal maneira que nós vamos ler as situações de outra forma. E aí a gente vai aprender uma coisa: o meu comportamento tem poder para impactar pessoas. Vou repetir isso. Eu queria que você repetisse comigo: o meu comportamento tem poder para impactar vidas. Como as pessoas estão sendo impactadas pelo meu e pelo seu comportamento? É disso que Pedro está dizendo. Pedro estava dizendo: olha, eles estão perseguindo vocês. Vocês não fizeram nada de errado, mas eles estão perseguindo. Faz o seguinte: não revida não, deixa eles perseguirem. E saiba de uma coisa: é Deus quem vai dar a resposta. Irmãos, todas as vezes que eu e você queremos fazer a nossa justiça, já notou que a gente entorna o caldo? Já notou que a gente bota o negócio a perder? Deixa Deus cuidar dessa situação. Talvez tem coisa na sua vida que você tem nutrido uma mágoa terrível, que você está nutrindo no seu coração. Você está carregando uma mochila cheia. Sabe por quê? Porque você só está esperando a hora de fazer a tua justiça. Você quer fazer a tua vingança. E você ainda está dizendo assim: Deus, faz a tua justiça e me usa como teu instrumento, porque se eu pegar aquele miserável, ele vai ver na minha mão. Irmãos, faz isso não. Davi, no Salmo 27, ele tinha sido ungido rei, e Saul começou a persegui-lo. Presta atenção nessa história. Jetro, ele tinha sido ungido rei. Ele não estava num lugar que ele pegou por força. Ele estava num lugar que Deus colocou. Por sinal, quando chamaram os filhos, nem lembrar dele foi. Olha que interessante isso. O bichão estava lá no curral, nem lembrar dele foi. O que Samuel diz assim: tem mais algum aí? Cadê? Aí diz assim: tem um que não veio. Então é esse.
um improvável, foi ungido rei de Israel. Quando ele vem, Saul, com um coração contaminado pelo pecado, começa a fazer o que com Davi? Perseguir. Davi, na sua vida, teve muitas possibilidades, inclusive dentro da caverna, matar Saul, e ele não o mata. Mas no Salmo 27, Davi nos ensina uma coisa. Ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que é o quê? Está na tua casa todos os dias. Davi não pediu para Deus fazer justiça com Saul, e ele estava sendo perseguido. Davi não pediu para assim: Deus mata Saul, acaba com Saul. Não, Davi não pediu nada disso. Davi pediu assim: Deus, eu só quero a tua presença. Tem alguém te perseguindo, irmão? Peça a presença de Deus. Você está passando por uma circunstância que você se sente lesado, peça a presença de Deus. Não faz a tua justiça não, deixa Deus fazer a justiça dele. Te aquieta, somente honre ao Senhor. E lá no final, quem está ao teu redor vai ver essa situação e vai dizer assim: rapaz, fulano é crente. Porque se eu fosse ele, eu tinha agido diferente. Mas você não é ele. Ele tem algo que rege a vida dele. O que rege a vida dele? O Espírito Santo de Deus. Fica de pé, irmão. Nós somos chamados, irmãos, para viver uma vida santa. Para isso a gente precisa reconhecer que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Eu sou um peregrino. Vamos juntos? Eu sou um. Cuidado aonde você está juntando os teus tesouros. Você só está aqui de passagem. Contei para Samara hoje, e contei no primeiro culto. Há 30 dias atrás, eu recebi a mensagem de um amigo meu, que eu tenho muito amor por ele, e ele estava afastado do ministério. Ele disse assim: cara, eu estou voltando, e eu preciso da sua ajuda. Eu queria que você me ajudasse a ingressar o caminho que eu tenho que fazer. E nós tivemos uma conversa longa. Eu vi hoje no WhatsApp, 17 de janeiro foi a data. Nós conversamos. Peguei as orientações que ele queria aquela semana, fui atrás. Fizemos uma série de coisas. Ajudei, ele estava no estado de São Paulo. A coisa caminhou. Hoje pela manhã, eu abri o meu WhatsApp de manhã para mandar uma mensagem para a igreja. E uma ovelha desse pastor de muitos anos atrás tinha assim: culto de homenagem e gratidão por fulano de tal. Eu falei: culto de homenagem e gratidão por esse pastor? Se fosse até culto de gratidão, a gente até entende, foi pastor lá na igreja. Aí eu liguei para ela na hora, mandei mensagem. Disse assim: minha irmã, o que aconteceu? Ela disse assim: pastor, dia 2 de fevereiro ele teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu no lugar. Nós somos apenas peregrinos, irmãos. A coisa aqui passa tão rápido. A passagem aqui é tão ligeira. É por isso que a gente não pode brincar diante de Deus. É por isso que a gente não pode brincar com as coisas do Senhor. Nós somos como um vapor. Agora as panelas de hoje não saem nem vapor mais, né? Essas panelas elétricas nem vapor tem mais. Mas aquelas panelonas de pressão antiga, aquela globo grande assim, ó. De repente, ó. É isso que a Bíblia diz que é a minha e a sua vida. É como um vapor. Peregrinos. Somos peregrinos. Temos que viver em santidade. Irmão, amigo do mundo é inimigo. Amigo de Deus é inimigo. Repete comigo: amigo do mundo é inimigo. Amigo de Deus é inimigo do mundo. Agora, testemunha com a sua vida. A sua vida fala, as suas atitudes falam. E agora eu vou mais: os seus stories falam, as suas postagens falam. O seu histórico de navegação fala.
Ainda que alguns não vejam, Deus está vendo. A gente não brinca com Deus não, irmãos. Vamos adorar ao Senhor.